Olá, boa noite. A partir de agora você nos assiste aqui pela TV Verde Vale e pela TV BrisaNet, canal 137. O programa Café com Leite tem o objetivo de manter o nosso telespectador sempre muito bem informado. E hoje nós vamos conhecer gente de expressão com o nosso convidado, o escritor e advogado Dr. Luiz Soares. Doutor Luiz Soares, que honra recebê-lo aqui em nossos estúdios, seja bem-vindo. É sempre uma alegria quando nós recebemos um caririense aqui para conversar com a gente, em especial com um tema desse, né, que envolve toda a região do Cariri, né? Boa noite, amigo Dr. Leite. Eu que agradeço a honra de nos conceder essa oportunidade de falar sobre o livro Gente de Expressão. Nós sabemos que muito tem se escrito a respeito de Juazeiro, mas com ênfase à parte religiosa. O livro Gente de Expressão não é um livro sobre política, não é um livro sobre religião. No entanto, é um livro que também aborda a religião e a política, porque nós fizemos um trabalho de pesquisa de 1924 a 2017. Então são quase 100 anos. A Associação Comercial, que eu tive a honra de participar como diretor durante 2 anos, foi no período em que eu fiz a pesquisa dos presidentes, deste período de quase 100 anos. Ela foi fundada em 1º de janeiro de 1924, por orientação do padre Cícero, e tendo sido seu primeiro presidente, José Geraldo da Cruz, o pai do nosso prefeito Carlos Cruz, que, por sinal, foi prefeito de Juazeiro do Norte durante 5 vezes. 2 vezes pelo voto direto e 3 vezes como interventor. Isso é uma curiosidade que talvez muitos juazeirenses não saibam. E eu, no livro, que tem mais ou menos 300 páginas, eu consegui a biografia de José Geraldo da Cruz, Joaquim Cornélio Leite, Luciano Teófilo de Mello, que fundou a Cajuína São Geraldo, Doroteu Sobeira da Cruz, Odílio Figueiredo, Felipe Nero da Silva, que é avô de nossa querida Patrícia da Construtora Coelho, do Tenente Coelho, né, a CRC, Antônio Corrêa Celestino, da Aliança de Ouro, pai de nosso querido José Roberto Celestino, Edmundo Moraes, Adjaci Cidrão, doutor Ivan Rodrigues Bezerra, irmão do Coronel Adalto, nosso governador, Adelson Borges de Carvalho, José Afonso de Oliveira, Zezinho Luiz de Brito, Dr. José Roberto Celestino, Francisco Alberto Bezerra, Gilberto Magalhães Sobreira, Francisco Leite Bezerra, José Josimar da Silva, da Cariri Ferragens, e Paulo de Lima Moreira, que trabalhou muito tempo no BIC. Sim. E todos estes presidentes receberão no dia do lançamento, que será no Memorial Padre Cícero, ou entre mais ou menos o dia 25 e o dia 15 de outubro, 25 de setembro e 15 de outubro, e todos eles receberão um diploma de honra ao mérito que será concedido pelo Sindilojas, Sindicato dos Lojistas de Juazeiro do Norte. Eu preciso agradecer aqui, de antemão, a 2 pessoas em especial. Há muitos colaboradores, inclusive no livro consta a relação dos colaboradores, mas 2 pessoas foram de suma importância. Francisco Alberto Bezerra, o presidente do Sindilojas, e o nosso querido secretário de Cultura de Juazeiro do Norte, o professor Renato Fernandes, que eu não conhecia, e realmente é uma pessoa muito interessada, muito envolvida com a cultura, e eu preciso registrar o agradecimento a essas 2 personalidades de Juazeiro. Eu quero mandar um abraço aqui para o nosso querido Chico Alberto, né, carinhosamente como é conhecido, né, e eu tenho a honra de tê-lo na minha relação de amigos, e fico triste porque ele não vem aqui no programa. Promete, mas não vem, né? Então, alô Chico Alberto, vem tomar um cafezinho comigo aqui. E também mandar um abraço para o nosso secretário de Cultura, Renato, que já esteve aqui no programa e realmente realiza um brilhante trabalho. Estou conversando aqui com o Dr. Luiz Soares, com apoio da Marmoraria Juazeiro. Pensando em construir ou reformar? Passe antes da Marmoraria Juazeiro.
Lá você encontra tudo para a sua residência ou empresa. Tudo em mármore, granito e móveis planejados com os melhores preços da região. Visite o showroom da Marmoraria Juazeiro e veja por que estou anunciando. Marmoraria Juazeiro fica na Avenida Padre Cícero 4442 e atende também pelo telefone 3571-1551. Marmoraria Juazeiro, tradição e credibilidade. Um abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro. Dr. Luiz Soares, essa explanação e essa relação aí de personalidades que o senhor citou são pessoas que fizeram o comércio de Juazeiro do Norte, não é isso? Perfeitamente. Pessoas que alavancaram desde os primórdios o comércio de Juazeiro do Norte. Tem-se hoje Juazeiro como uma fonte já foi de bijuteria, de calçados, de alumínio, porém nós geralmente do ouro, né? Porém esquecemos sempre que o comércio foi sempre um motivo avassalador, um motivo de crescimento da nossa região, né? Sem dúvida. Nós podemos dizer o seguinte, o que ainda segura hoje o crescimento da região, quando eu falo da região metropolitana, que envolve Crato e Barbalha, ainda é o comércio. Basta ver que hoje nós temos uma quantidade enorme dessas Topic, dessas vans que vêm dessas cidades próximas, para se abastecer aqui. Apesar de toda a crise, ainda acontece isso. E nós temos que ver, porque assim, as pessoas, às vezes, não vê a importância de nós falarmos sobre quem foi que fez esse trabalho desse pessoal aqui nesses quase 100 anos. Quem foi um Celestino da Aliança de Ouro? Como que fosse uma pessoa que nós temos, porque na verdade, doutor Leite, Juazeiro tem uma dívida muito grande para essas pessoas. Nós não conseguimos, nós não valorizamos as pessoas que precisam ser memorializadas com reverência, não é? Porque as pessoas parece que não dão valor, é uma coisa assim. Nós precisamos registrar quem foram essas pessoas, o que eles fizeram. Daqui a 50 anos alguém vai saber quem foi eleito. É preciso que alguém faça alguma coisa para que no futuro as pessoas venham a saber. Existe um projeto muito bom, que eu acho que é muito bom, eu entendo que é muito bom, do Cindy-Loja, de transformar aquele prédio da Rua São Pedro, entre a Rua do Cruzeiro e a Rua Doutor Floro, em um museu. Museu do Comércio de Juazeiro. Esse é um projeto que o presidente vai vir aqui, vai falar com mais detalhes. Eu acredito que isso vai ser muito bom. Juazeiro tem um museu do comércio de Juazeiro. Sim, saber a sua origem, conhecer essas personalidades, né? Exatamente, e contando essa história, como foi, não só essas pessoas que eu citei, mas nós tivemos aqui um Aldon Tavares, do Armazém Orienta, não sei se você conheceu. Conheci, fui cliente dele quando eu vendia bobó. Pronto, ele inclusive era representante das pilhas Ralvac, só ele vendia aqui. Então, Ailton Grangeiro, Manuel Soares, do Ponto Dentário, que foi sócio de Silveira, Manuel Oliveira, Ivo Pita. Então são muitos, não só esses que foram os presidentes da Associação Comercial, mas existem muitos outros também. Inclusive você citou aí Manuel Oliveira, e eu quero fazer uma observação aqui que pouca gente conhece, mas antes deixa eu falar aqui na distribuidora Judebalas. Pensando em fazer a alegria do seu filho e de seus amiguinhos? Passe antes na distribuidora Judebalas. Lá você vai encontrar tudo para fazer a festa da criançada. Balas, bombons, biscoitos, chocolates, salgadinhos e muito mais. A distribuidora Judebalas é a única do estado do Ceará que distribui os produtos Santa Fé. São 2 unidades em Juazeiro do Norte. A unidade Centro, que fica na Rua São Paulo 1184, e a unidade Pirajá, que fica na Avenida Ailton Gomes, número 2001. Quero dizer para você que todas as segundas-feiras a unidade Pirajá tem preços promocionais. Aí você, pequeno distribuidor, repõe o seu estoque com preços especiais. Faça uma visita à nossa unidade Pirajá, na Avenida Ailton Gomes, número 2000, e faça grandes negócios. Distribuidora Judebalas, fazendo a festa da criançada. Um abraço a todos que fazem a distribuidora Judebalas. Voltando aqui, doutor Luiz Soares, você falou Manuel Oliveira. Inclusive tem um edifício M. Oliveira. Diga-se de passagem, o primeiro edifício, né? Construído aqui em Juazeiro do Norte, que é aquele que fica na esquina da Santa Luzia com São Pedro. M. Oliveira. Exatamente. Manuel Oliveira, que foi um grande empresário na área comercial, né? Então não são só estes. E Juazeiro tem essa dívida
de que alguém faça, de mostrar para que o futuro venha a se lembrar disso. Sim. Eu lembro, em 58, eu assisti a chegada da energia em Juazeiro. O prefeito era Dr. Feitosa e ele morava ali onde é o pronto-socorro, na Santa Luzia com São José. Dr. Feitosa, em 58. Eu trabalhei na Simpatia, não sei se é do seu tempo. A Simpatia era uma loja de tecido de José Boni Lócio, ali onde é perto da Casas Bahia, mais ou menos. Certo. Trabalhei na Aliança de Ouro com Celestino, trabalhei na Cirol com Orlando Bezerra, que é tio do atual prefeito. Então, a história de Juazeiro não é uma história só religiosa, existe uma história do comércio, dos empresários. O próprio padre Cícero incentivava o mestre Peluso, que não sei se você sabia, o mestre Peluso fez aquele relógio que está ali na Praça Padre Cícero. Que quem construiu aquela torre foi Adílio Figueiredo, eu conto aqui no livro. Então o próprio padre Cícero, ele incentivava as pessoas. Aqui eu conto também no livro, o primeiro vapor que chegou em Juazeiro foi o padre Cícero que trouxe, com muito sacrifício, não tinha estrada. E o cara vinha em carro de boi. E depois nós tivemos Antônio Pita, na rua São Francisco com Rua São Paulo, que era para descaroçar o algodão. Então são histórias que hoje as pessoas parecem que fazem questão de esquecer. E se nós não valorizarmos isso? Quem é que vai contar Inclusive, isso? doutor Luiz, encontramos com essa reforma da Praça Padre Cícero, encontrou-se lá um buraco lá na Rua do Cruzeiro ali, né? E surgiram vários comentários e concluiu-se que era um lugar onde tinha um tanque de combustível, que ali foi um posto de combustível. Eu conheci, né? O posto de gasolina. De quem? Não, mas eu conheci na esquina, que era de Felipe Neri. Felipe Neri, que está aqui, né? Foi ele que trouxe. Felipe Neri foi quem introduziu o posto de gasolina aqui. E quem tirou, se não me engano, foi o prefeito Manuel Salviano, que tirou da praça, alegando que teria risco. Mas eu conheci. Eu conheci aquele posto. Eram dois postos, era um lá e outro aqui na esquina, em frente ao Bradesco, na Rua Delmiro Gouveia com Santa Luzia, né? Os Viana também tinham ali na Rua São Pedro, onde hoje é uma loja, ali também era um posto de gasolina. Então eu sei muito da história. Infelizmente, eu tenho um projeto que o doutor Renato está muito interessado, eu acredito nele, que eu tentei fazer no centenário e não consegui, porque as autoridades não valorizam, eles não querem investir. Eu não sei porquê. Vamos tentar fazer a nossa parte, né? Sim, mas pessoas como você, como Daniel Val, como Renato Casimiro, Doutor Geraldo Menezes Barbosa, pessoas que estudam a história, precisam deixar, como você assim está fazendo. Eu faço sempre uma reclamação, nosso querido Humberto Cabral lá do Crato, que não deixa nada escrito, é um museu, é um museu, sabe tudo. Mas não deixa nada escrito, e nós precisamos que isso fique nos anais, para o futuro alguém conhecer. Sem dúvida. E eu aproveito, como você está falando, e gostaria de agradecer também a Erasmo Barbosa Mendonça, Sim, da EBM. Foi ele que fez eu sou do ICVC, do Instituto de Cultura de Juazeiro, e na época ele era o presidente, ele me ajudou muito, inclusive fez a apresentação do livro. Erasmo Barbosa Mendonça, doutor Geraldo Menezes Barbosa também fez a apresentação. Vi aqui também. Iris Tavares, que também é do ICVC, e agora, por último, um colega seu, o pastor Fabiano, que fez a apresentação deste livro. Ele, inclusive, me ajudou bastante e quer participar do lançamento. E eu quero agradecer a essas pessoas pela ajuda, pela apresentação. Para enriquecer. São pessoas que valorizam a cultura. Sim. Porque isso aqui, eu não sou importante porque eu estou fazendo um livro. Não, o importante aqui são as pessoas. O importante é o conteúdo que está ficando. A história deles que fizeram Juazeiro. Eu apenas estou apresentando a história deles. Tá certo. Né? Vamos tomar uma água? Vamos, Deixa eu te oferecer aqui a água mineral São Geraldo. Você disse que teve um fundador da Cajuína São Geraldo aí, né? Luciano. Olha aqui, a água São Geraldo ainda hoje aqui no nosso meio, né? Doutor Luiz, você toma um cafezinho? Tomo sim, com açúcar, por favor. Com açúcar. Pois eu vou dar um recado aqui e preparar esse café para você, que é rapidinho, viu? Vou falar aqui da melhor água mineral São Geraldo, conforme você ouviu aí no livro Gente de Expressão, escrito pelo nosso convidado. Tem lá o doutor Luciano, que foi um dos idealizadores e criadores da Cajuína São Geraldo, Luciano Teófilo de Melo. Ele que presidiu a Associação Comercial nos anos de 36 e 37. Fundador do refrigerante de caju, Cajuína São Geraldo.
também proprietário hoje da água mineral São Geraldo. E a água é fonte de vida e por esse motivo é tão importante ingerirmos uma água de qualidade. Eu indico, eu sugiro, eu preparo o café para os nossos convidados com a água mineral São Geraldo. Ela que é a número 1 no mercado, é sinônimo de saúde. É com ela que é preparado também o refrigerante de caju São Geraldo e também o café sem nome para os nossos convidados. E agora servir um café para o nosso convidado, Dr. Luiz Soares, ele que é advogado e escritor, conversando com a gente aqui sobre as personalidades do comércio de Juazeiro do Norte. Nós vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural e daqui a pouquinho a gente volta. Credibilidade, transparência, pontualidade. Verde Vale Transportes. Aqui você pode confiar. Cargas diárias de São Paulo para o Cariri. Atendimento ao cliente 3512-2385. LAMIC, excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. O frigorífico industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do frigorífico industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no frigorífico industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos, com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. Você sonha e a Marmoraria Juazeiro planeja e faz. Qualquer projeto e instalação de mármore e imóveis planejados para seu imóvel deve ser feito por uma empresa que possua uma equipe de profissionais treinados, pois a má utilização podem prejudicar o material. Além disso, a medição e execução dos projetos devem ser feitos de forma perfeita e personalizada. Mármores e móveis de qualidade com diversas opções e cores você encontra na Marmoraria Juazeiro. A melhor opção em doces, pirulitos, balas, chocolates, pipocas e uma variedade de salgados para a sua festa está na distribuidora Judebalas. Seja para sua festa de aniversário, comemoração ou uma simples degustação, na Judebalas você encontra os melhores preços da região. Essa diferença só é possível pela credibilidade da empresa que sempre tem o que o cliente deseja, com 2 lojas para melhor lhe atender. Rua São Paulo, 1180 Centro e filial na Avenida Ailton Gomes, 2001, Pirajá. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras.
O maior sortimento em medicamentos com preços baixos que cabe no seu bolso. Você vai encontrar nas redes de farmácias Gentil. Nas farmácias Gentil, você encontra também uma grande variedade de produtos de beleza e bem-estar. Venha para as farmácias Gentil e confira o que estamos anunciando. Você encontra as farmácias Gentil em Juazeiro e Crato. São 7 unidades para melhor lhe atender. Telefone 88 3512 6016. Farmácia Gentil. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Neste intervalo, nós saboreamos aquele delicioso café sem nome que foi preparado com água mineral São Geraldo, acompanhado de um delicioso produto integral light da marca Pão Nosso. Portanto, se você deseja ter todas as manhãs um produto de qualidade para saborear, eu indico para você adquirir aqueles com a marca Pão Nosso. Você encontra os produtos Pão Nosso em todos os supermercados do estado do Ceará, Piauí, Pernambuco, Paraíba e também no estado da Bahia. A indústria de pães Pão Nosso fica em Juazeiro do Norte, na segunda etapa do Novo Juazeiro, na rua Marcos José Rodrigues, número 36, e atende também pela central de vendas 3571-6313. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Um abraço a todos que fazem a indústria de pães Pão Nosso. Doutor Luiz, à época, 1924, quando foi constituída a Associação Comercial de Juazeiro do Norte, conforme consta aqui no seu compêndio, aquela época, o associativismo que hoje está em voga, ele existia com veemência, ele era ativo? Não, doutor Leite. Naquela época, Juazeiro estava desmembrada da cidade do Crato, existia questões políticas. Hoje nós temos associação comercial, Sindiloja, sindicato, CDL. Naquela época não existia nada disso. Quando houve o movimento de separação de Juazeiro com o Crato, porque o Juazeiro, as pessoas de Juazeiro é que iam para o Crato, que faziam o movimento da feira, lá, certo, o movimento do comércio do Crato, eram as pessoas de Juazeiro. Inclusive o Padre Cícero teve que intervir, porque chegou a haver brigas, e foi proibido, disse que o pessoal de Juazeiro não iria mais. E surgiu a União Comercial de Juazeiro. O Padre Cícero foi que teve a ideia de fundar a Associação Comercial. Então, existiam grupos, tanto que grupos políticos também. O próprio José Geraldo da Cruz, que existia uma certa rivalidade com o Dr. Flora, teve que sair de Juazeiro e ir morar no Crato. Ele ficou quase um ano lá. Depois voltou. E era oposição? Oposição. Seria como se fossem grupos, grupos distintos. Existia um grupo que não queria, não achava interessante, não é que não queria, não achava interessante. A ideia de fundar foi do Padre Cícero. Como o José Geraldo da Cruz era muito amigo do Padre Cícero, ele foi o primeiro presidente da Associação Comercial. Inclusive o terreno, onde hoje está lá o prédio, que se Deus quiser vai ser o Museu do Comércio de Juazeiro do Norte, foi doação de familiares de José Geraldo da Cruz. Eu vi no seu livro aqui que me parece que foi do pai dele, né? Deve estar registrado, com certeza. Está registrado aqui que foi do pai dele, que fica aqui na rua São Pedro, 163, 163, entre Rua do Cruzeiro e Rua Doutor Flora. Dentre esses presidentes, vamos ver aqui alguns, deixe-me ver aqui, você falou então em Correio Celestino, né? O Correio Celestino abrilhantou a Associação Comercial, presidindo-a na época, né? E foi uma grande personalidade na área comercial aqui na região, né? Sem dúvida. Apesar dele ter nascido em Barbalha, trabalhou com lojas de tecidos, M. Alencar Tecidos, Casa Rosada, que eu conheci, né? Teve outra, Casa Celeste. Foi o primeiro, foi que fundou a primeira sociedade anônima do interior do Ceará. Teve um grande empreendedor, era uma pessoa
excelente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Aliança de Ouro. Era um professor, ele não precisava falar nada, nós aprendíamos com ele. E outra, fez escola, a Juaço, eu acho que é seu cliente, sim, o Newton, sim. Era gerente com ele. O Miguel Tomás, que tinha Mari Peça na Rua São Pedro, também trabalhou, e muitos outros. Ele fez escola, o próprio filho dele, que foi vice-prefeito de Juazeiro, trabalhou muito pelo nosso aeroporto. Então, Celestino, eu vejo hoje, eu trabalhei com ele nos anos de 70, faz muito tempo, mas é uma pessoa que, com quem conviveu com ele, sentia aquela ética, a responsabilidade, um cidadão, um empresário de empreendedor, um empresário de renome, que nós tínhamos o prazer de conviver com ele, como eu tive. E ele, inclusive, era inovador, sempre trazia coisas novas para o Cariri, né? Sem dúvida. Ele, juntamente com o Luciano Teófilo de Melo, com Edmundo Moraes, com Pedro de Barbalha, que ele nasceu em Barbalha, como eu disse. Pedro, não lembro bem agora o nome. Então, ele agregava as pessoas, conseguia agregar as pessoas, a própria casa, a indústria de algodão, não sei se você conheceu, sim, onde hoje é a Singe, foi do grupo da Aliança de Ouro, que ele fazia parte. Então, ele era um empresário nato, essa é que é a verdade, era um empresário nato. E é como você disse, foi um grande professor, um grande mestre de outros. Sem dúvida. Né? Nós tivemos também aqui, vamos ver outro aqui que eu poderia citar aqui, que nós falamos ainda há pouco também, Felipe Neri. Sim, né? Felipe Neri da Silva, foi um grande empreendedor, infelizmente. Ele faleceu muito cedo, foi um acidente de avião no Rio de Janeiro, mas foi pioneiro aqui em posto de gasolina. Ele foi pioneiro, foi um dos fundadores da Cirol, juntamente com Olívio de Oliveira Barbosa e João Guilherme, onde eu trabalhei também quase 10 anos nessa indústria. Depois passou a ser dos Bezerras, né? E Felipe Neri da Silva, que é o avô de Patrícia, de Claudinha, do Gás, né? Então, grande empreendedor, tinha comércio, indústria, teve inclusive uma fábrica de pólvora, que existia no sul, a fábrica de pólvora. Elefante, a dele, se eu não me engano, era rinoceronte. Ele trouxe para Juazeiro isso. Então, ele era uma pessoa que já naquela época já tinha ideia do empreendedorismo. E a Cirol, para quem está nos assistindo nesse momento, é aquele prédio ali em frente à Emboplaza, mais ou menos. Onde fica hoje a Aviação Brasília. Em frente. Em frente, né? Em frente e ao lado. Ele ocupava os dois espaços. Né? Todos aqueles galpões ali, até em frente àquele posto de gasolina, que também era de Felipe Neri, né? Era de Demerval, filho dele, né? E passou depois a seus Bezerra, porque Orlando Bezerra foi genro de Felipe Neri, casado com Dona Dora. Sim. Por isso que ele entrou lá. E doutor Leite, me permita um momento. Todos estes grandes empreendedores e esses presidentes, muitos deles vieram de fora, porque o Luciano Teófilo de Melo veio do Pernambuco. Felipe Neri, no interior do Ceará. Antônio Corrêa Celestino, de Barbalha. Edmundo Moraes, de Jardim. A Jaci Cidrão, de Itauá. Fez fortuna em Juazeiro, não sei se você conheceu, mas ele fez fortuna em Juazeiro. Ele foi um grande, inclusive morava ali na rua São Pedro Esquina, onde hoje é o Sesc. Ou é Sesc ou é? Sesc. Ele morava ali. Conheci pessoalmente. Adesto Borges de Carvalho, de Caririaçu. José Afonso de Oliveira, de Souza. Zezinho Luiz de Brito, de Crato. Francisco Alberto Bezerra, de Crato. Então, nós temos o quê? Que estas pessoas, como se para corroborar o que se fala, que Juazeiro é uma cidade que abraça a todos. Então são pessoas que não nasceram aqui, que vieram de outras cidades, né? Vieram para cá e deixaram a sua contribuição. Estou conversando aqui com o advogado e escritor Dr. Luiz Soares, falando sobre gente de expressão aqui de Juazeiro do Norte, com o apoio do Frigorífico Industrial do Cariri, Leandro Bezerra. Pensando em adquirir carnes para o seu consumo ou revenda no seu estabelecimento? Não o faça sem antes conhecer aquelas com este selo, o selo de qualidade do Frigorífico Industrial do Cariri, Leandro Bezerra. Sabe por quê?
porque aqui só são abatidos animais de procedência, que são acompanhados por profissionais veterinários regularmente registrados, também pela vigilância sanitária e também por você. É só você desejar e fazer uma visita às dependências do Frigorífico Industrial do Cariri Leandro Bezerra e conhecer porque estou anunciando. O Frigorífico Industrial do Cariri só oferece produtos de qualidade. E como quem é grande sempre cresce e aparece, abriu mais 2 novas unidades. A unidade de Nova Olinda e a unidade de Brejo Santo. Frigorífico Industrial do Cariri Leandro Bezerra. Um grande abraço a todos que fazem o Frigorífico Industrial do Cariri Leandro Bezerra. A Cirol, só reprisando ainda, doutor Luiz Soares, Companhia Industrial de Resíduos e Óleos Limitada, né? Que recentemente ela fechou na administração do Grupo Bezerra de Menezes, né? Sim. Mas que pertenceu, foi instituída por Felipe Neri. Foi. Felipe Neri foi o fundador, juntamente com Olívio de Oliveira Barbosa e João Guilherme. Esses 3 que fundaram a Cirol. Tem um cidadão aqui também chamado Joaquim Cornélio, é? Joaquim Cornélio Leite. Inclusive, poucos sabem, mas Joaquim Cornélio Leite, pai do nosso querido professor Expedito Cornélio, que foi diretor, superintendente da Coels, na época era Celca, depois Coels, um grande professor, um grande juazeirense, que morava aqui na rua São José. Ele foi assassinado em plena Praça Padre Cícero, ao meio-dia, por questões políticas. Então, são histórias. Juazeiro é uma cidade riquíssima em história. Não é só a parte religiosa, a parte política, a parte das pessoas também. Isso eu conto no livro. E ele faleceu jovem, né? Ou seja, o assassinato foi com ele... Foi. Ele devia ter uns 50 anos, mais ou menos, na época. Porque existia uma questão política, que não é do seu tempo, entre doutor Feitosa e José Geraldo. Nós só tínhamos 2 partidos, era o DN e o PSD. Era o encarnado e o vermelho, o azul e o encarnado, que eles chamavam, né? Só existiam 2 partidos. Hoje nós temos 35, se eu não me engano. Então existia uma disputa sobre a política. E ele foi morto, inclusive uma frase dele, que o próprio filho me disse, que ele dizia: ou eu acabo com a política, ou a política acaba comigo. A tendência o destino foi dele, né? O que aconteceu, né? A política acabou com ele. Então o livro termina sendo também um pouco sobre história, um pouco sobre pessoas que contribuíram para o crescimento de Juazeiro. Mas qual foi a principal atividade dele? Ele tem uma sapataria. Sapataria, né? Você sapataria. tem localização onde era? Aqui na rua São Francisco. Era um empreendedor na área de calçados. Ele tem uma sapataria. Cariri. Porque eu conheci ainda, doutor Leite, na rua onde hoje é o Banco do Nordeste, era uma farmácia. Farmácia de doutor Belém de Figueiredo, né? Não sei se você conheceu. Ouvi muito falar. Que era o pai de doutor Vanderflee de Figueiredo, um médico também, né? Doutor Belém foi uma grande figura, não política, né? Mas era médico. Mas teve uma grande influência no Cariri. Doutor Belém de Figueiredo. E o trecho comercial sempre foi esse, que pegava aqui da Santa Luzia até a praça, né? Sim. Apesar que houve uma mudança, porque naquela época nós tínhamos um polo de tecidos. Nós tínhamos a Casa Daia, a Pernambucana, a Casa Alencar, a Antônio Ferreira Lima, da Casa Branca Tecidos, né? Antônio Ferreira Lima, com quem eu tive o prazer de trabalhar também, que é sogro do Mendes, do Nelson Costa, né? Foi um grande empresário na área de tecido. Então aquela região ali era toda a simpatia de José Gondim Lócio, a primavera de seu Tobias. Então eu sou dessa época de muitos anos atrás, né? Agora vamos lá. E instituições financeiras nessa época não tinha, né? Tinha banco não? Sim. Tinha? Nós tivemos aqui o Banorte, que era um banco do Mas o Banorte já veio agora, não? Não, o Banorte faz muito tempo. O Banorte, Bancesa, BEC, que José Afonso de Oliveira foi diretor. Nós tínhamos o Banco da Bahia, nós tínhamos o BIC, né? Que foi, agora há pouco foi vendido para os chineses. E
Banco do Brasil, né? Banco do Brasil, né? Caixa Econômica, Banco do Nordeste. Inclusive, Antônio Corrêa Celestino foi um dos empreendedores que conseguiu trazer. Conseguiu trazer através da Associação Comercial e do Lions Club, os clubes de serviço, sociais, né? Que isso tudo foi aparecendo com o avanço dos tempos, né? Sim, sim. Mas com certeza houve a participação tanto da Associação Comercial como dos clubes de serviço. Lions Club, Rotary Club. Que ainda hoje tem uma grande influência nesse processo, né? Sim. Deixa eu te oferecer mais uma água aqui, doutor Luiz. Muito obrigado. Esse nosso bate-papo está muito agradável, mas a gente precisa também tomar uma água, né? Vou preparar mais um café para o nosso convidado. E como o doutor Luiz Soares falou, doutor Antônio Corrêa Celestino foi um grande professor, inclusive de Newton que administra com muita maestria, muita competência a Juaço. Eu vou falar um pouquinho sobre ela, viu, doutor Luiz? Porque a Juaço apoia o programa Café com Leite. É a maior distribuidora de ferro e aço do interior de todo o Nordeste. Juaço Atacadista. Aqui você encontra tudo para a sua serralheria ou construção. Ferro, aço, telhas, treliças, fechaduras, metal e muito mais. Quero dizer para você também que é a única do interior do Nordeste, a maior do Nordeste, em distribuição de madeirites resinados e plastificados, tábuas e barrotes de pino, com os melhores preços da região. A Juaço Atacadista fica na Avenida Leão Sampaio 2079, atende pelo telefone 3571-8888, atende pelo site juaço.com.br. Juaço, nosso produto é aço e o nosso forte é você. E agora vou servir mais um café para o nosso convidado, doutor Luiz Soares, aqui no programa Café com Leite. Quer conhecer um pouco mais sobre a história de Juazeiro e suas personalidades? É só não mudar de canal. A senhora vai lá na cozinha, toma um cafezinho e volta, porque nosso tempo aqui é rápido, tá? Daqui a pouco a gente volta. Você sonha e a Marmoraria Juazeiro planeja e faz. Qualquer projeto e instalação de mármore e móveis planejados para seu imóvel deve ser feito por uma empresa que possua uma equipe de profissionais treinados, pois a má utilização podem prejudicar o material. Além disso, a medição e execução dos projetos devem ser feitos de forma perfeita e personalizada. Mármores e móveis de qualidade com diversas opções e cores você encontra na Marmoraria Juazeiro. A melhor opção em doces, pirulitos, balas, chocolates, pipocas e uma variedade de salgados para a sua festa está na distribuidora Judebalas. Seja para sua festa de aniversário, comemoração ou uma simples degustação, na Judebalas você encontra os melhores preços da região. Essa diferença só é possível pela credibilidade da empresa que sempre tem o que o cliente deseja. Com 2 lojas para melhor lhe atender. Rua São Paulo, 1180 Centro e filial na Avenida Ailton Gomes, 2001 Pirajá. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite, Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. O maior sortimento em medicamentos com preços baixos que cabe no seu bolso. Você vai encontrar nas redes de farmácias Gentil. Nas farmácias Gentil, você encontra também uma grande variedade de produtos de beleza e bem-estar. Venha para as farmácias Gentil e confira o que estamos anunciando. Você encontra as farmácias Gentil em Juazeiro e Crato. São 7 unidades para melhor lhe atender. Telefone 88 3512 6016. Farmácia Gentil. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte.
Credibilidade, transparência, pontualidade. Verde Vale Transportes. Aqui você pode confiar. Cargas diárias de São Paulo para o Cariri. Atendimento ao cliente 3512-2385. LAMIC, Excelência em Análises Clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, Excelência em Análises Clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas 3571-6313. O frigorífico industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do frigorífico industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no frigorífico industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Joaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos, com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Joaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. Olá, você que ligou a TV Verde Vale, nós estamos apresentando o programa Café com Leite, conversando aqui com o Dr. Luiz Soares, ele que é advogado e escritor, falando sobre as personalidades aqui da região do Cariri, em especial de Juazeiro do Norte. Quero aproveitar esse momento e lembrar para você que no próximo dia 27 de outubro nós estaremos realizando a 10ª edição do Seminário Leite e Contabilidade lá nas dependências do Sebrae. Precisamos contar com a sua participação. É um momento de descontração e de muito aprendizado. Gratuitamente. Você só leva um quilo de alimento, isso vai ser dito pelo nosso quadro de pessoal lá da Leite e Contabilidade. Você faz a sua inscrição no site leite.com.br e participa e sai de lá enriquecido com grandes informações. É a 10ª edição do Seminário Leite e Contabilidade. Nós contamos com a sua presença. Divulgue! Doutor Luiz Soares, vamos falar um pouquinho aqui. Dentre essas personalidades, nesse intervalo eu estava observando aqui o seu compêndio e desses grandes empresários que você citou aí, constam aqui que eu como juazeirense, uma vez que sou de Lavras da Mangabeira, mas resido aqui desde 70, então já sou juazeirense, né? Então nós temos um aqui que eu sinto esse cidadão esquecido, Odílio Figueiredo. Esse homem teve alguma influência empresarial, comercial, de empreendedorismo aqui no Cariri, no Juazeiro? Perfeitamente, doutor Leite. Para cada personagem, eu coloquei uma frase que traduzisse a personalidade dele. Então, para Odílio Sobreira de Figueiredo, eu coloquei o seguinte: uma tradição de saber é como um bosque de sequoias que pode viver milhares de anos. E o seu lenho de hoje representa a chuva e o sol de muitos séculos atrás. Isto aqui é uma citação, né, de Norbert Wiener, matemático americano, pai da cibernética. Odílio Sobreira de Figueiredo foi banqueiro em Juazeiro. Foi ele, inclusive, que construiu a coluna onde está o relógio da Praça Padre Cícero. E depois ele foi para Fortaleza e lá também trabalhou na administração pública. Construiu o Presidente Vargas, né, o PV. É uma pessoa muito interessante. E algumas pessoas me perguntam por que a biografia dele é a maior do livro. A biografia desses personagens eu coloquei de acordo com o que eu recebi.
Então o doutor Ivan Bezerra me deu a dele, Edmundo Moraes foi um filho dele quem me deu, Odílio Figueiredo também foi um filho que mandou, então eu coloquei. Agora tem as minhas crônicas, o Retrato de Deus, uma Viagem pela Vida, Por que Vale a Pena Viver, isso aí são crônicas minhas. Agora as biografias não, eu coloquei da maneira que eu recebi. A de Felipe Nery eu recebi da mãe de Patrícia, a de Luciano Teófilo Melo eu recebi da filha dele. Então cada um eu fui atrás e consegui as biografias. Eu não tive a oportunidade de ler a biografia do Odílio Figueiredo, mas me deixou exatamente curioso por ser tão extensa. E você cita aqui que ele foi banqueiro, né? Na época. E o que foi? Ele instituiu um banco, ele tinha um banco, como era que funcionava isso? Criou um banco aqui em Juazeiro. O primeiro banco, que era do pai dele, e ele gerenciava. Então, chamava-se Banco de Juazeiro. Banco de Juazeiro. E que hoje é o BIC? Que chegou a ser o BIC, né? Foi indo os Bezerra. Conseguiram Banco Industrial do Cariri, sim. Depois Banco Industrial do Ceará, né, que é o BIC. Eu trabalhei através da Secrel, né, consegui. Zé Rocha, que você deve ter conhecido, que era o contador. Então o primeiro banco de Juazeiro foi do pai dele, o pai de Odílio Figueiredo. E a atuação dele na política, teve alguma coisa? Não, ele não foi prefeito, ele foi interventor de Juazeiro. Por isso que ele construiu a Coluna da Hora. Ah, então ele estava interventor à época, né? Isso. E qual era um outro aqui, por exemplo? Edmundo Moraes, que tinha uma loja aqui na rua Santa Luzia. Edmundo Moraes, ele não tinha loja. Ele foi banqueiro também e foi sócio de Dr. Hélio, da imobiliária JL. Trabalhou que com ainda imóvel, hoje tem, né? Imobiliária. Né? E era de Jardim, Edmundo Moraes era de Jardim. Certo. E os mais recentes aqui, que ainda hoje estão vivos, contando a história aqui. Né? Nós temos, na verdade, vivos nós temos 8. Ivan Bezerra e José Afonso, em Fortaleza. E aqui nós temos Gilberto Sobreira, Chico Alberto, Paulinho, Josimar, França, que é o outro que ainda está vivo. E Paulo, né? Paulo de Lima Moreira, que é Paulinho do Bico. Nós temos 8 vivos, 8 presidentes que ainda estão vivos. Doutor Luiz, dessas personalidades que dirigiram a associação comercial, eles tiveram algum cargo político? José Geraldo da Cruz. Só a época, porque ele foi os primeiros, né? De lá para cá. Que foi que fundou a Farmácia dos Pobres, do famoso Bálsamo da Vida, sim, né? Sim. Que ainda hoje está aí, que dizem que foi também vamos dizer assim, um ensinamento do Padre Cícero. Dizem, né? Que é de raiz, está guardada a 7 chaves, mas foi ele da Farmácia dos Pobres, né? Mas me deixa puxar um pouquinho para a questão política. Por quê? Esses empresários de destaque não se destacaram politicamente? Eu acredito porque eles se destacavam mais ao ramo empresarial, no caso de Antônio Ferreira Lima, que tinha loja aqui, tinha loja na Paraíba, né? M. Alencar, que é o pai do Dr. Ivan, o pai do Gil, ganhou uma grande loja, onde hoje é aquela loja de eletrodomésticos, né? A Casa Alencar Tecido. Então eu acredito que por isso ele se envolveu muito na área de empresarial. Celestino podia ser um político, mas ou então não tivesse vocação, não sei. Mas foi só vice-prefeito, né? Não, só o filho dele. Sim, o filho, José Roberto. Celestino não, nunca se envolveu. Não, nunca foi, realmente. Mas ele, como ele era muito de direita, eu acredito que talvez, não sei, não tenho certeza, mas naquela época se falava muito no integralismo, né? Aquelas pessoas que eram muito mais da direita, né? Sim. Estou conversando aqui com o advogado e escritor doutor Francisco Luiz Soares, aqui no programa Café com Leite, com o apoio do Laboratório Lamic. Sempre é muito importante falar de um grande laboratório, o maior do interior do Ceará. Eu falo desta marca, Laboratório Lamic. O Laboratório Lamic oferece serviços de qualidade e atende todo o interior, desde Campos Sales, Araripe, Milagres, Cariri, aqui também em Juazeiro do Norte, onde é sediada a sua matriz, na rua Padre Cícero 759. E o mais novo posto de coleta do Laboratório Lamic, que fica na Avenida Padre Cícero 2081. Um lugar espaçoso, confortável e com profissionais competentes para melhor lhe atender. Se você não pode comparecer a nenhum dos postos de coletas do Laboratório Lamic, fique tranquilo. Só fazer uma ligação, um agendamento e o Lamic vai até você, colhe o material necessário, realiza os exames e disponibiliza no site laboratoriolamic.com.br o resultado.
Aí você, no conforto da sua residência ou empresa, você poderá imprimi-los e levar ao profissional de saúde. São 35 anos de credibilidade no mercado. Laboratório Lamic, tradição e modernidade. Um abraço a todos que fazem o Laboratório Lamic, 35 anos de tradição e modernidade. Doutor Luiz, eu tenho observado aqui que parte do livro tem algumas crônicas de sua autoria, né, com temas de extrema relevância, temas que nos chamam a atenção. Eu queria que, já que estamos chegando na reta final do programa, você escolhesse um aqui para ler para a gente. Eu gostaria que você interpretasse, lesse alguma crônica dessa sua para o nosso telespectador. É possível? Perfeitamente, doutor Leite. Além da biografia dessas personalidades ilustres que eu citei, tem algumas crônicas, o Retrato de Deus, Uma Viagem pela Vida. E essa aqui, que eu acho que é uma reflexão que todos nós devemos fazer. Por que vale a pena viver? Para mim, para você, para quem nos está ouvindo. Então vou ler e depois farei um comentário. Ok. Então diz o seguinte: por que vale a pena viver? Era de se esperar que as pessoas do século XXI fossem alegres, divertidas, cheias de entusiasmo por causa da poderosa indústria do lazer que temos acesso. Mas eis que as pessoas se encontram estressadas, desanimadas e tristes. Era de se esperar que o acesso à tecnologia e aos bens materiais fizesse as pessoas disporem de mais tempo para si mesmas, mas raramente as pessoas gastam tempo com aqueles ou aquelas pessoas que amam. Apesar de vivermos organizados em sociedades populosas, a proximidade física não trouxe proximidade emocional. O diálogo está morrendo, a solidão virou rotina. As pessoas aprendem durante anos as regras da língua, mas não sabem falar de si mesmas. Os pais escondem as emoções dos filhos. Os filhos ocultam as lágrimas dos pais. Os professores se escondem atrás do giz ou dos computadores. Psiquiatras e psicólogos procuram resolver sem sucesso a solidão, pois ela não pode ser tratada entre quatro paredes de um consultório. Os seguidores de Jesus Cristo não possuíam dinheiro, não possuíam fama nem proteção, mas tinham tudo o que todos os seres humanos sempre desejaram. Tinham alegria, paz interior, segurança, amigos, ânimo. Ânimo vem de ânimos, do latim, que quer dizer alma. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa possuída por Deus. Cada um deles viveu uma grande aventura. Tiveram grandes sonhos e coragem para correr riscos e transformá-los em realidade. Creio que jamais tenha existido na Terra pessoas tão realizadas, sociáveis e satisfeitas. Não tinham nada, mas possuíam tudo. Eram discriminadas, mas cercadas de inúmeros amigos. Em alguns momentos, parecia que tinham perdido a esperança e a fé, mas cada manhã era um novo começo. Cada derrota, uma oportunidade para aprender, crescer e continuar no caminho. Sofreram como poucos, mas aprenderam a não reclamar. De suas bocas saía um agradecimento diário pelo espetáculo da vida. Não exigia nada dos outros, mas davam tudo o que tinham. Foram tolerantes com seus inimigos, mas seus inimigos foram implacáveis com eles. Tornaram-se amantes da paz, foram pacificadores dos aflitos, compreenderam a loucura dos que consideravam lúcidos. Foram felizes numa sociedade desumana. Na juventude sofreram inúmeros traumas, mas Jesus Cristo, o maior vendedor de sonhos da humanidade, fez algo que deixa surpresa toda a ciência moderna. Ele os transformou no grupo humano mais inteligente e saudável. As cartas que escreveram revelam características da personalidade que poucos psiquiatras conquistaram. Os sonhos que viveram vão de encontro aos mais belos sonhos da filosofia, da psicologia, da sociologia, das ciências da educação. Mostraram que vale a pena viver, mesmo quando tiveram suas vidas ceifadas. Vamos parar e refletir um pouco. Será que nossa vida alcançou um grande significado? Isso é uma pergunta que eu faço para mim, para você. Jesus Cristo demonstrou de muitas formas a grandeza da vida. Será que compreendemos seu valor? Quem somos? Somos fagulhas vivas que cintilam durante poucos anos no teatro da vida e depois se apagam tão misteriosamente quanto se acenderam. Nada é tão fantástico quanto a vida, mas nada é tão efêmero e fugaz quanto a vida. Hoje estamos aqui, amanhã seremos uma página virada na história. Um dia todos nós tombaremos na solidão de um túmulo e ali não haverá aplauso, dinheiro, bens materiais, estaremos sós. Se a vida é tão rápida, não deveríamos nesse breve espaço de tempo
procurar os mais belos sonhos, as mais belas aspirações, o que vale a vida ter valor? Vale a pena viver? Quais são os sonhos que direcionam o nosso rumo? Muitas pessoas têm depressão, ansiedade, estresse, não só por conflitos na infância, mas pela angústia existencial, pelo tédio tenso que as abatem, pela falta de um sentido sólido em suas vidas. Muitas pessoas têm fortunas, mas mendigam o pão da alegria. Muitos têm cultura, mas falta-lhes o pão da tranquilidade. Muitos têm fama, mas não têm colorido em suas emoções. Crise existencial, vazio interior e solidão são palavras que não faziam parte do dicionário da personalidade dos discípulos de Jesus Cristo, o mestre dos mestres, o maior vendedor de sonhos. As pessoas, as sociedades, ainda não despertaram para a grandeza da personalidade de Jesus. É impossível alguém fazer o que ele fez e ser apenas um ser humano. Sua vida, apesar de tão simples, era cercada de mistérios. Milhões de pessoas dizem que ele é o Filho de Deus. Seus comportamentos surpreendentes e seus milagres confirmam isso. Mas nunca alguém foi tão grande e foi tão humano. Muitos homens querem ser deuses, estar acima dos sentimentos comuns. Mas ele amou de tal forma a humanidade que quis ser como nós, igual a mim e a você. A sua personalidade não apenas revela que ele atingiu o auge da saúde psíquica, como foi mais longe ainda. Foi o maior educador, psicoterapeuta, socioterapeuta, pacifista, orador, vendedor de sonhos, construtor de amigos em todos os tempos. Muitos dos líderes religiosos da atualidade, que dizem seguir, desconhecem essas magníficas áreas da sua personalidade. Nossa primeira constatação é que o homem que dividiu a história não poderia ser fruto de uma ficção humana. Ele não cabe no nosso imaginário. Jesus Cristo andou e respirou nesta terra. A segunda consequência da investigação é que a grandeza da sua personalidade expôs as falhas da minha personalidade, das nossas personalidades. Fui ajudado a compreender a minha limitação e a minha pequenez. O terceiro resultado nos surpreende ainda mais. Ao analisarmos o vendedor dos sonhos, ficamos contagiados por ele. Começamos a sonhar os mais belos sonhos. Que sua vida também se transforme em um jardim de sonhos. Mesmo quando os pesadelos vierem, jamais deixe de sonhar. Que Deus abençoe. Com essa leitura brilhante, nós chegamos aqui ao final de mais uma edição do programa Café com Leite. Infelizmente, eu gostaria demais dos comentários do nosso convidado de hoje, mas nós chegamos ao final, doutor Luiz Soares. Quero agradecer de coração a sua participação, dizer que foi brilhante e enriquecedora para a nossa região do Cariri e a 130 municípios que nos assistem através da TV BrisaNet. Muito obrigado e volte outras vezes. Eu que agradeço e assim que nós marcarmos o dia do lançamento, você receberá o seu convite, né, conjuntamente com sua equipe, para nós fazermos uma brilhante festa no Memorial Padre Cícero. Se Deus quiser. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Nós chegamos ao final de mais uma edição por hoje, mas você continua nos assistindo nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no site programacafécomleite.com.br, no site da TV verdevale.tv. Obrigado a todos mais uma vez pela sua companhia. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos de volta neste mesmo horário. Beijo a todos e até lá. Tchau.